Aí o que é que Javé faz? 4 séculos depois, inventa o Islã. Ou seja, de novo ele joga os judeus fora, de novo ele joga o brahmanismo fora e aparece agora para Maomé, viu o anjo Gabriel se dizendo Alá. Mas ele diz, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Enoque. Ele não se esconde, ele é o mesmo ser. Mas ele criou. Ele disse aos arianos, que os arianos eram o povo dele, depois os judeus e agora os árabes através do Islã. Aí hoje em dia você vê guerra, ódio entre os judeus e árabes. Só que é o mesmo criador. E a responsabilidade é de quem? Sim, mas... É desse ser, porque ele é que coloca tudo para brigar. Mas foi ele que criou. Ele criou as 3, cara. Então não deveria ter, né? Não deveria. É o mesmo Deus por trás. Mas... O que é que Jesus fez que agrediu Javé? Javé, o código dele está presente na evolução biológica. O que é que a gente observa na natureza? O mais forte ferra o mais fraco. Ou seja, o mais forte manda, o mais fraco se ferra. E Javé queria que Jesus fizesse a mesma coisa. Usasse os superpoderes que ele, Jesus, tinha para... Jesus usou os poderes dele para quê? Para ajudar os vulneráveis. Como se estivesse dando tapa com luva de pelica em Javé, dizendo, eu tenho superpoderes, mas eu estou cuidando dos vulneráveis que na ótica de Javé não servem para nada, só os mais fortes devem imperar. Da onde será que veio, então, essa mudança no genoma? De Maria. É a fofoca que corre na espiritualidade. Então a genoma de Maria que fez Jesus ser bondoso, digamos assim. Jesus, ele estava entre o genoma do pai, ou seja, do Rockman, que ele tinha que cumprir, e muitas vezes ele sentia vontade, pelo que se fala na espiritualidade, mas algo nele dizia, não, eu não me sinto digno. Esse algo nele, a única fonte para esse algo ter surgido no seu psiquismo está nos 25.869 genes de sua mãe. Em alguma receita que ele tem que ele não conseguiu ser digno, se sentir digno usando os superpoderes dele. O que é que ele dizia? Eu sou brando, manso, meu coração é leve, eu não mando em ninguém, eu não interfiro na vida de ninguém, eu sou suave, meu peso é suave. Que papel lindo de Maria, hein? Mas Maria esperava que o filho assumisse. Sério? Ela era uma judia, sabia que o filho tinha nascido em condições especiais, então, como todo mundo, ela acreditava que o filho ia ser... Maria só entendeu a grandeza do filho quando ele ressuscitado esclareceu para ela, mãe, foi isso. Não era isso que você pensava, mãe? Exato. Nos evangelhos gnósticos, esses que Maria Madalena e mais várias mulheres de Jerusalém, está descrito nos livros. Em várias reuniões, Maria, mãe de Jesus, começou a participar desse grupo. Está lá descrito. É onde o Jesus ressuscitado pôde esclarecer a mãe. Ou seja, é uma história belíssima, mas a grandiosidade de Jesus foi varrida para debaixo do tapete, porque Jesus, de fato, foi crucificado. Quando ele disse, pai, Javé, me livra disso. Não, você está me traindo. Isso é mais um ardil que Vishnu, que foi quem lhe encomendou. Né? Só que, na linguagem hebraica, Vishnu se chama Shokma, que é a segunda Sefirat. Na linguagem hebraica, Brahma, ou Javé, chama-se Keter. Estou falando aqui da Kabbalah, tá? Ou Kabbalah. Eros, ou Vishnu, chama-se Shokma, e Shiva chama-se Binah, e Rockma é um mero filho de Shokma, ou seja, Vishnu criando Rockma ou Sofia. Isso tudo está descrito, só que a turma faz uma vista grossa, louca, para não entender os termos do que a gente está aqui dizendo. Depois que Jesus morreu, 2 séculos depois, os anjos de Javé entregam a um rabino, a Shimon Bar Yochai ou Bar Yochai, os termos da Kabbalah. E lá tem um conceito chamado Tikkun. Tikkun. Que é um conceito cabalístico que significa o quê? Que o tal Criador, caído na própria obra,
precisa de ajuda. O Tikkun diz que tanto a obra quanto o Criador nela caído precisam de reparo, conserto, com letra S, do verbo consertar. Uma manutençãozinha. E o nome disso é Tikkun. E finalmente Javé havia compreendido que os humanos desobedientes é que teriam condições de fazer esse conserto no DNA dele. Só que os judeus, quando receberam isso, transformaram a queda num passo de dança, dizendo, não, essa criação é Daf, ou seja, é um abismo. Mas Daf é um abismo luminoso, ou seja, um abismo não tem luz. Mas esse abismo tem. Por quê? Porque Deus, o Criador, por amor às suas criaturas, mergulhou no abismo e por isso o abismo tem luz. Vocês estão entendendo a distorção? Caramba. A história original é um criador criou algo e caiu na criação e pronto, esse é o problema. Isso seria a divindade caída? Javé. Javé e Brahma é a reconstrução desse personagem que criou algo e caiu e se reconstruiu como pôde, totalmente diferente do que ele era antes. É isso que eu explico nos livros que eu produzo. Então, a Kabbalah foi entregue no século II com os conceitos de Tikkun, de Daf, e os judeus terminaram transformando o Tikkun, vocês sabem em quê? Nós somos o povo escolhido e só nós amamos Javé e podemos ser o seu povo. Ou seja, o Tikkun aí era um lado exclusivo do culto dos judeus a Javé, e que Javé também era exclusivista, amava só os judeus. Vejam a distorção na história. Aí o que é que Javé faz? 4 séculos depois, inventa o Islã. Ou seja, de novo ele joga os judeus fora, de novo ele joga o brahmanismo fora e aparece agora para Maomé, viu o anjo Gabriel se dizendo Alá. Mas ele diz, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Enoque. Ele não se esconde, ele é o mesmo ser. Mas ele criou. Ele disse aos arianos, que os arianos eram o povo dele, depois os judeus e agora os árabes através do Islã. Aí hoje em dia você vê guerra, ódio entre judeus e árabes. Só que é o mesmo criador. E a responsabilidade é de quem? Sim, mas... É desse ser, porque ele é que coloca tudo para brigar. Mas foi ele que criou. Ele criou as 3, cara. Então não deveria ter, né? Não deveria. É o mesmo Deus por trás. Mas era a intenção dele essa. Infelizmente, sim. Porque ele se sentiu traído por Jesus, ele se sentiu traído pelos arianos que terminaram adorando Krishna ao invés dele, Brahma. Vocês estão entendendo? E como resolver esse problemão Não todo? se resolve, cara. É choque de realidade. É dor, sofrimento acumulado, junto a uma visão infantil. Agora, esse ser é totalmente responsável por tudo isso. O ser a quem os humanos acham que deveriam agradecer e louvar é o ser que provocou todo esse desacerto, todo esse sofrimento na humanidade. E onde Criança tá enxerga isso? Não enxerga. Tem que ser uma visão adulta. Agora, essa visão adulta também não pode pretender ter certeza de nada. A gente só pode semear reflexão e dizer, ó o que está escrito, observe os fatos, analise e tire sua conclusão. Porque senão vira outra religião.